Olá, Shalom. Ma shlomcha, ma shlomech. Hoje, na unidade número 22, nós vamos continuar a nossa discussão sobre esse tempo verbal que é o katal, que até agora a gente traduziu ele como pretérito, como passado. E então, vamos lá? Como sempre, a gente vai começar fazendo uma revisão do nosso vocabulário. Então, leia essas palavras e ligue com a tradução correspondente. Então, nós temos aqui Nilham, lutou, Amon, que é um nome, Yosef, também um nome do José, Herpá, vergonha ou desgraça, e Pelishti, que é um filisteu, um adjetivo pátrio. E aqui nós temos algumas palavras nesse quadro que são substantivos e outras que são verbos. Então, escreva cada palavra na coluna correspondente. Bom, então nós temos aqui lahad, que é um verbo, ele capturou. Sefer, um substantivo. Gvul, limite ou fronteira, também um substantivo. Asaf, ele recolheu, um verbo. E halom, que era o exemplo que já estava feito. Bom, então na aula passada nós já começamos a conversar sobre esse tempo verbal que é o katal. E o problema, na verdade, um dos problemas que acontecem é que em português nós temos muitos tempos verbais, nós temos mais de 15 tempos verbais. Em hebraico nós temos poucos tempos verbais. Então, às vezes um mesmo tempo verbal em hebraico pode ser traduzido de diferentes maneiras em português, tem diferentes nuances em português. Um segundo problema que a gente tem é que os tempos verbais em português, eles são absolutos. O passado é passado, o futuro é futuro. Em hebraico não é exatamente assim que acontece. Nem sempre o passado é passado e o futuro é futuro. A gente vai ver que é um tempo verbal relativo, é um sistema relativo do hebraico. E a gente vai ver exatamente como isso funciona nessa aula. Mas você não precisa se desesperar, a verdade é que você é um falante de português, então tem muitas coisas que soam melhor para você, fazem mais sentido, você vai saber na hora de traduzir, que simplesmente não faz sentido traduzir de outra forma. E tem outras coisas que também é uma questão de bom senso, de lógica, que só pode ser que uma determinada coisa aconteceu depois de outra coisa. Enfim, use o seu bom senso que você vai se dar bem. Então, vamos ver esse versículo aqui de Ruth, capítulo 1, versículo 6. Então, leia esse versículo. Então, nós temos aqui, Vatakom e ela se levantou, Ve-halotea, com as noras dela, Vatashov, e ela retornou. Agora, aqui vocês vão ter que acreditar um pouco em mim. A gente, daqui a algumas unidades, vai falar sobre esse tempo verbal e vocês vão entender melhor. Mas esse tempo verbal aqui, tanto o Vatakom quanto o Vatashov, eles são a narrativa principal no passado. Então, a gente tem aqui, ela levantou, ela retornou. Eles estão dando aqui a linha da narrativa principal no pretérito. E de onde foi que ela retornou? Misede Moav, dos campos de Moav. Por que foi que ela voltou? Ki Sham'a. Agora, olha só esse tempo verbal aqui, a gente conhece esse tempo. É um katal, não é? Ele está conjugado aqui de que forma? Na terceira pessoa do singular feminino. Então, nós temos aqui o verbo chamar, ele ouviu, shim, mem, ain, conjugado como ela. E na nossa tradução, a gente tem aqui ouvira. A gente já vai falar sobre isso. Bisede Moav, nos campos de Moav, que fakad, que atendera, também essa é a nossa tradução, mas a gente também conhece esse tempo verbal que está aqui em vermelho. Ele também é um katal, ele está conjugado aqui como terceira pessoa do singular masculino, ele, né? O fakad. E quem foi que atendeu então? Hashem, o Eterno. E quem foi que ele atendeu? Et amo, o povo dele. Então, a gente vê aqui o et, esse marcador
do objeto direto definido, e amo, am, povo, mais o sufixo nominal, povo dele. Então, sobre esses tempos verbais aqui, o catal, por que a gente traduziu como um pretérito mais que perfeito? Ouvira, atendera, ou a gente pode traduzir também como tinha ouvido, tinha atendido, né? Um pouco mais coloquial. Porque exatamente essa coisa que eu falei antes do tempo verbal ser relativo. Se a gente tem uma linha da narrativa no pretérito, então o catal ele pode ser uma ação que ocorre antes de outra ação. Então, olhem só aqui, se a gente fosse imaginar uma linha do tempo, é isso que a gente tem. O passado, o presente, o futuro. O vatashov, então, seria a linha principal da narrativa, ela retornou, um pretérito perfeito. E tanto o verbo sham'a quanto o verbo fakad, esses dois katal, eles são uma ação anterior a outra ação. Então, em português, a gente tem um tempo verbal especial para representar isso, que é o pretérito mais que perfeito. Por isso, ela ouvira e ela ouvira e ele atendera. Mas a gente pode pensar com um pouco de bom senso também. Não faz sentido ser diferente na história, a gente entende isso automaticamente. A primeira coisa que aconteceu, obviamente, é que Deus atendeu o povo. Só depois que Deus atendeu o povo é que a Ruth pode ouvir sobre isso, não é verdade? Não tem como ela ouvir que Deus atendeu o povo se Deus não atendeu o povo ainda. E ela não pode decidir retornar para Israel se a razão do retorno foi que ela ouviu. Então ela primeiro tem que ouvir para depois decidir retornar. Na verdade, a gente vê que tem uma própria lógica dentro do texto. A gente não poderia falar que as coisas aconteceram numa ordem diferente, porque não faria sentido dentro do próprio texto. Então não se preocupe se você não sabe exatamente quais são os nomes dos tempos verbais, qual é o uso de cada um em português. Você, como falante de português, automaticamente já sabe usar os tempos verbais em português. Você pode não saber que ele ouviu ou ele ouvia, qual é o nome de cada um desses tempos verbais, mas você com certeza sabe, você consegue sentir isso de que ele ouviu é uma ação que estava no passado e que ela já terminou, já acabou, e ele ouvia dá uma ideia assim pra gente de uma certa continuidade, não foi uma coisa que aconteceu uma vez só. Ele ouvia, parece que a pessoa ouvia várias vezes. Então, mesmo que você não saiba o nome dos tempos verbais, mesmo que você não saiba exatamente qual é o uso de cada um dos tempos verbais em português, por ser um falante de português, você instintivamente sabe qual é o uso desses verbos. Então, use o seu bom senso, que, novamente, como eu disse antes, se você usar o seu bom senso, você vai ter sucesso nas traduções, porque você vai tentar fazer traduções que fazem algum sentido. Vai ter coisas que você vai falar, opa, isso não faz sentido se for assim, tem que usar um outro verbo, ok? Então, vamos ler aqui um outro versículo. Então, leia esse versículo aqui de Bereshit, Gênesis, capítulo 6, versículo 6. Então, nós temos aqui, Vainahem Adonai, ki asa et Adam ba'aretz. Então, Vainahem, e se arrependeu. Aqui, esse verbo Vainahem seria a nossa narrativa principal no passado. E a gente não precisa entrar agora na discussão, como pode ser que Deus se arrepende, Deus não se arrepende. Enfim, se você quiser uma resposta para isso, para esse versículo da Bíblia, a gente pode entender que a Bíblia foi escrita numa linguagem para os homens entenderem. Então, talvez não seja exatamente que Deus se arrependeu de ter feito alguma coisa como nós nos arrependeríamos, mas que houve alguma ação que nos dá a entender esse sentimento de arrependimento. A gente pode entender isso, que a Bíblia ela foi escrita para as pessoas lerem, para as pessoas entenderem. Então, e se arrependeu, Hashem, o Eterno, que asa. Então, esse verbo aqui, asa, é um katal, não é?
Ele está aqui, ein, sin, rei. A gente já conhece esse verbo, ele tá conjugado aqui como terceira pessoa do singular masculino. O asa, ele fez. Mas a nossa tradução aqui tá de ter feito. Vamos ver por quê. Et a Adam, o homem, ba'aretz, na terra. Agora olha só, também aqui é uma questão de bom senso, não é? Então se arrependeu o Eterno porque ele fez o homem na terra. A gente pode traduzir assim, mas faz mais sentido, fica um pouco melhor. Ele se arrependeu de ter feito. Na verdade, soa melhor em português. Então, é isso que a gente tem aqui. Se a gente tivesse uma linha do tempo, onde você colocaria esse verbo aqui? Vainahem, e onde você colocaria o verbo asa? Isso mesmo. Então, a gente colocaria aqui o verbo vainahem como um pretérito perfeito e o de ter feito como uma ação que ocorre antes de outra ação. Para se arrepender, primeiro Deus precisa ter feito o homem. Então, se a gente fosse imaginar essa linha do tempo, seria isso. Primeiro, Deus fez o homem e depois ele se arrepende. Não é verdade? Então, vamos fazer aqui um exercício. Olhem só o exemplo que nós temos aqui. Bayom A'u Vainahem Ki Katav Et HaSefer. Então, Bayom A'u, naquele dia, Vainahem, ele se arrependeu, Ki Katav. Katav é um verbo novo no nosso vocabulário, significa ele escreveu. Mas aqui então a gente traduziu como de ter escrito. É uma tradução que faz mais sentido em português. Ele se arrependeu de ter escrito et a sefer, a carta. Lembre-se que a palavra sefer pode ser livro, mas pode ser uma carta também, um pergaminho, porque antigamente não havia diferença, a gente não tinha livros encadernados como a gente tem hoje, as cartas e os livros eram todos escritos em pergaminho. Então, leia aqui a próxima frase e tente completar a tradução. Então, nós temos Bayom A'u Vatinahem Ki Katva Et HaSefer. Então, Bayom A'u, naquele dia, Vatinahem, ela se arrependeu, Ki Katva. Olhem só que interessante. Aqui o verbo katal, ele também está conjugado como ela, né? A terceira pessoa do singular feminino. Ela escreveu. Mas a nossa tradução aqui, como você traduziu? Ela se arrependeu de ter escrito et HaSefer, a carta. A gente tem aqui mais duas frases, então leia essas frases e tente completar aqui a tradução. Então nós temos Bayom A'u Vaenahem Ki Katavti Et HaSefer. Então, Bayom A'u, naquele dia, Vaenahem, eu me arrependi, Ki Katavti, de ter escrito, Et HaSefer, a carta. Então, o que a gente começa a perceber aqui? Que em hebraico os verbos estão sim conjugados nesse tempo verbal que é o katal. E em português, na verdade, a gente não conjuga, a gente sempre usa essa locução verbal aqui de ter escrito. Mas em hebraico a gente percebe que tanto o verbo arrepender-se quanto o verbo escrever estão conjugados. E o último que nós temos aqui, a última frase, Bayom A'u, naquele dia, Vatinahem, tu te arrependestes, Ki Katavta, de ter escrito, Et HaSefer, o livro. É isso que a gente precisa entender aqui. O katal está sendo usado como uma ação que ocorre antes de outra ação. Em geral, a gente está usando aqui, então, o pretérito mais que perfeito para traduzir essas frases. Então, pode ser ele ouvira, ele tinha ouvido. E algumas vezes, então, a gente vai até perceber que em português a gente vai usar uma locução verbal
enquanto que em hebraico os verbos estão sim conjugados e que é esse mesmo, todo o tempo a gente está falando desse mesmo tempo verbal que é o katal. Bom, então vamos ver aqui mais um uso do verbo katal. Leia esse versículo aqui de Melachim Aleph, Reis 1, capítulo 13, versículo 9. Então nós temos aqui Kihen tzivah oti lo tochal lehem velo tishte maim velo tashuv baderech asher alachta. Então, Kihen, porque assim, tzivah, ordenou, oti, a mim. E aqui está faltando algumas palavras do versículo e ele completa então, lo tochal, não comas lehem, pão. Não comas lehem, não comas pão. É uma ordem que Deus está dando aqui para o profeta. Velo tishte maim, e não bebas água. Velo tashuv, nem retornes. Baderech asher alachta, pelo caminho por onde terás ido. Olhem só, nós temos aqui esse lo tashuv. Na verdade, ele é um verbo que indica também em hebraico futuro, mas às vezes esse futuro, assim como a gente faz um pouco às vezes em português também, indica uma ordem, é um imperativo. Deus aqui está falando, você não comerá pão, você não beberá água e você não retornará. Ok? A gente também às vezes usa um pouquinho o futuro assim, a gente consegue entender dessa forma também. A gente tem aqui esse lo tashuv como um futuro ou como uma ordem futura de Deus, uma coisa que não aconteceu ainda, de qualquer forma, um futuro. Então, baderech, pelo caminho, asher alachta, por onde você terá ido. Então, olha só que interessante. Aqui nós temos um futuro, que é o verbo tashuv, que você não retorna, você não retornará, pelo caminho por onde você terá ido. Então, o que a gente está vendo aqui? Esse terá ido, ele também é um futuro, não é? É o que a gente chama em português de futuro do presente composto. O que é o futuro do presente composto? É uma ação futura, mas ela é anterior a uma ação também futura, que é exatamente o uso que a gente faz do katal. Olhem só, se a gente imaginar aqui uma linha do tempo, a gente tem então o futuro do indicativo, não retornarás, lo tashuv, e a gente tem o futuro do presente composto. Ele é uma ação futura, mas ele é uma ação anterior a outra ação, que então seria anterior ao lo tashuv. Então o alachta aqui, o katal, olhem só, ele pode ser também usado no futuro. Por isso a gente falou que o sistema verbal em hebraico é um sistema relativo. Então a gente está vendo que esse uso do katal é principalmente isso que a gente tem que ter na nossa cabeça. Uma ação que ocorre antes de outra ação. Então pode ser que se essa ação estiver no passado, então uma ação que ocorre antes de outra ação está no passado também. Mas se a gente estiver falando aqui de uma ação que ocorre antes de outra ação no futuro, então essa ação pode estar no futuro também. Então veja aqui, em hebraico a gente só tem esse tempo verbal, o katal, para indicar isso. E em português a gente tem um tempo verbal muito específico para indicar esse tipo de coisa, um futuro, mas que é anterior a uma ação também futura. Então vamos fazer aqui um exercício. A gente tem uma palavra nova no nosso vocabulário que apareceu no nosso versículo, que é ken, assim. E olhem só aqui o exemplo que nós temos. Bashana abá nashuv baderech asher alachno. Então, Bashana abá, no próximo ano, nashuv, nós retornaremos, baderech, pelo caminho, asher alachno, por onde teremos ido. Na verdade, se a gente parar para pensar, faz até sentido. Que primeiro nós vamos pelo caminho e depois nós retornamos. Na linha do tempo também faz todo sentido
a gente perceber que esse teremos ido é uma ação anterior à outra ação. A gente percebe isso mesmo sem saber o nome dos tempos verbais e só usando o bom senso. A gente não consegue retornar por um caminho que a gente ainda não foi, não é verdade? Então, bom, leia a próxima frase então e tente completar a tradução. Bashana haba tashuvu baderech asher alachtem. Então, olhem só. Bashana haba, no próximo ano, já dá pra gente uma ideia de futuro. Tashuvu, também aqui o verbo no futuro. Baderech, vocês retornarão. Baderech, pelo caminho. Asher, por onde. Alachtem. Então, por onde vocês terão ido. Veja só que interessante. Nesse caso aqui, a gente sim vai conjugar o verbo auxiliar, o terão. No nosso outro exemplo, a gente não conjugou o verbo. Aqui não. Aqui o verbo em hebraico está conjugado, mas em português a gente também conjuga o verbo auxiliar. E essas frases aqui, então? Tente ler essas frases e traduzir, completar aqui a tradução. Então, nós temos Bashana haba yashuvu baderech asher alhu. Então, Bashana haba, no próximo ano. Yashuvu, eles retornarão. Baderech, pelo caminho. Asher alhu, por onde terão ido. Agora, uma coisa também a gente consegue perceber. Uma ação que ocorre antes de outra ação no futuro, ela também poderia ser um passado, não é verdade? A gente poderia imaginar aqui que a gente poderia talvez, dependendo do contexto, traduzir no próximo ano eles retornarão pelo caminho por onde foram. Por que a gente não traduz dessa forma? A verdade é que sim, há essa possibilidade de traduzir dessa forma, mas pelo próprio contexto do versículo que a gente viu, a gente sabe que o profeta ainda não foi. A gente sabe que até a ida dele também é um tempo futuro. Mas olhem só, vamos ler esse versículo aqui. A gente tem esse versículo de Yehoshua, capítulo 1, versículo 14. Nesheihem, tapchem, umikneihem, yeshvu ba'aretz asher natan lachem, Moshe be'ever ayarden. Olha só. Nesheichem, as mulheres de vocês. Tapchem, os pequenos de vocês, os filhos de vocês. O mikneihem, e o gado de vocês. Perceba que todas essas palavras aqui têm o sufixo nominal hem, vosso ou de vocês. Yeshvu, permanecerão. Então, aqui a gente tem um verbo no futuro. Permanecerão. Ba'aretz, na terra. Asher, que. Natan. Olha só, a gente tem aqui um katal, conjugado na terceira pessoa do singular masculino. O Natan, ele deu. Lachem, para vocês. Então, aqui também a gente tem a preposição le, mais o sufixo nominal hem, para vocês. Então, Moshe, Moisés, be'ever ayarden, do outro lado do Yarden, do outro lado do Jordão. Então, aqui a gente tem, então, um tempo verbal no futuro, mas nesse caso a gente traduziu o katal como um passado. Por que um passado e não terá dado, como nós traduzimos o versículo anterior? Porque novamente, a gente pode sempre usar o nosso bom senso. A gente conhece a história já, a gente já leu o finalzinho da Torá, a gente sabe que o Moshe já morreu. Aqui nesse versículo de Yehoshua, de Josué, exatamente esse capítulo começa então recontando a morte, falando como que eles vão, depois da morte do Moshe, entrar na terra de Israel. Então, só pode ser que o Moshe deu, porque o Moisés, ele já está inclusive morto. Então, esse tempo verbal só pode ser um passado. Então, se a gente fosse colocar aqui numa linha do tempo, seria isso. Yeshvu, permanecerão,
como futuro, e o katal, natan, como uma ação que ocorre depois de outra ação. Então, no versículo anterior, nós tínhamos visto que uma ação anterior a uma ação no futuro pode ser uma ação futura também, mas a gente sabe muito bem que uma ação anterior ao futuro também pode ser uma ação passada. Então, novamente, é aquilo que eu estou falando para vocês desde o comecinho da aula. A gente tem que usar o nosso bom senso, olhar o contexto, olhar o capítulo para ver qual é a melhor forma de traduzir para o português. Então, aqui vamos ler esse outro versículo de Gênesis, né? Bereshit, capítulo 28. Então, nós temos aqui: Ki lo e'ezavha ad asher asiti et asher dibarti lach. Então, aqui é Deus falando com Yaakov, ele promete algumas coisas para o Yaakov e ele fala: Ki lo e'ezavha. Então, a gente tem aqui esse lo e'ezavha, esse tempo é um tempo verbal no futuro. A gente consegue reconhecer aqui a raiz do verbo, azav, ein, zain, bet, é um verbo que a gente conhece. Azav é ele deixou, não é? Então, Deus está falando, eu não te deixarei. Ad asher, até que, asiti, até que eu faça. Et asher dibarti, o que falei lá para você. Então, olhem só, a gente consegue ver que esse tempo verbal que está em amarelo, tanto o asiti quanto o dibarti, ele é um tempo verbal katal. Apesar que ele não é exatamente o katal que a gente estudou até agora, mas enfim, o asiti é um tempo verbal, é um verbo irregular. Então, a gente vê aqui que ele está conjugado um pouquinho diferente, ao invés de ser ein, o ein, sim e rei, a gente tem aqui um yud, porque ele é irregular, mas a gente consegue sim reconhecer a conjugação pelo ti que a gente tem aqui no final. E a mesma coisa com o dibarti, ele é uma conjugação um pouco diferente, a gente tinha visto as conjugações a, e esse aqui é um diber, ele falou, o diber, mas também pela conjugação aqui do ti, a gente consegue reconhecer que ele é, né, primeira pessoa do singular. E como que a gente traduziu então? Então, não te deixarei, futuro, até que eu faça. Então, a gente vê que Deus ainda não fez. Ele está usando aqui um modo subjuntivo para expressar um desejo, né? Mas é isso, uma coisa que não aconteceu ainda, até que eu faça, eu não fiz ainda. Asher dibarti, o que eu falei, na verdade o que eu acabei de te falar. Então, se a gente fosse colocar numa linha do tempo, onde você colocaria aqui cada um desses tempos verbais? Então, isso mesmo, a gente tem aqui o lo e'ezavha, que é não te deixarei, um tempo futuro. E a gente tem esse asiti, que seria o presente do subjuntivo, mas ele dá uma ideia pra gente aqui. Então, até que eu faça, não é? É uma ideia de uma coisa ainda que vai acontecer. E dibarti, o que eu te falei, o pretérito perfeito. Então, veja aqui, dentro de uma narrativa, o katal é sempre isso, uma ação que ocorre antes de outra ação. E aí aqui a gente viu, então, o katal sendo traduzido tanto quanto futuro, quanto como passado. E perceba que sempre pelo próprio contexto, a gente consegue perceber a melhor forma de traduzir. Então, o que a gente precisa entender no final dessa lição? A gente precisa entender que o tempo verbal, o katal, ele é usado para expressar uma ação no passado. Então, por exemplo, num discurso direto, a gente vai traduzir ele como pretérito perfeito, ele ouviu, ou pretérito mais que perfeito, ele ouvira, ele tinha ouvido. Em geral, a gente vê assim, um tempo perfeito, não um tempo do tipo ele ouvia, ok? Uma ação que já aconteceu e já acabou. Mas quando a gente tiver uma narrativa,
ele vai ser uma ação que ocorre antes de outra ação. E aí nós temos, na verdade, uma série de tempos verbais em português que podem ser usados. A gente pode usar o pretérito perfeito, ele ouviu, o pretérito mais que perfeito, ele ouvira ou ele tinha ouvido, né? No pretérito perfeito composto, ele tinha ouvido. O futuro do presente composto, ele terá ouvido, foi esse tempo verbal que a gente falou, que ele é uma ação que ocorre antes de outra ação no futuro. E também como o pretérito perfeito do subjuntivo, ele tenha ouvido. Também dá essa ideia de uma ação que ocorre antes de outra ação. Então, vamos fazer uma revisão do vocabulário da unidade 22. Nós temos bacar, gado ou rebanho, bacar, zevar, que é uma oferenda, zevar, ou um sacrifício, yain, vinho, yain, nahalá, herança, nahalá, ever, do outro lado, ever, shemesh, sol, shemesh, sheva, 7, sheva, shivim, 70, shivim. Perceba aqui também uma coisa interessante, a gente conhece a palavra shavua, semana. Você consegue perceber aqui que a palavra shavua tem a mesma raiz da palavra 7, porque uma semana tem 7 dias. Neged, em frente a ou oposto a, neged. Ken, assim, ken. Gaal, ele redimiu, Gaal. Zavar, ele sacrificou, então pode ser que ele matou para fazer um sacrifício, veja que tem a mesma raiz da palavra zevar e também da palavra altar, que é misbeach. Hatá, ele falhou ou ele pecou. Katav, ele escreveu, Katav. Shatá, ele bebeu, Shatá. Então, como dever de casa, faça uma revisão dos diferentes usos desse tempo verbal que é o katal. Lembre-se que num discurso direto, ele vai ser o pretérito, numa narrativa, ele sempre vai ser uma ação anterior a outra ação. E faça os exercícios da unidade 22, ok? Na próxima unidade, então, nós vamos fazer uma revisão de tudo isso que nós vimos, mas estude bem antes da gente ir para a próxima unidade e que você tenha uma boa semana. Shavua Tov!